Olá, tudo bem? Hoje nos encontramos neste terceiro encontro para olhar São José em uma perspectiva bíblica, a partir dos textos sagrados, esta nossa primeira fonte. Nós sabemos que a Sagrada Escritura ela está cheia de pessoas, de grandes personalidades, homens e mulheres. E quando nós queremos saciar a nossa curiosidade ou aprofundar algum estudo, nós então recorremos a esta primeira fonte, que é a Sagrada Escritura, para encontrar ali nomes, datas, lugares. E assim acontece com esses grandes homens, como Abraão, como Isaac, como Moisés, Davi, Salomão e tantos outros. Agora, São José também é um homem da Sagrada Escritura. E o ano de São José, esta proposta que o Papa Francisco nos faz a todos, é uma oportunidade que nós temos para sair de uma consciência ou de uma formação, um conhecimento raso para algo mais profundo. E por isso nós vamos buscar na Sagrada Escritura a sua origem. Agora, é certo que na Sagrada Escritura, e sobretudo com este olhar do Antigo Testamento, se nós queremos conhecer um pouco mais sobre São José, então nós vamos olhar no seu tempo, olhar ali o tipo de família que existia na época, os ambientes como eram formados, a religião, a política, para então olhar que José, esse homem hebreu, faz parte do seu tempo e assim, tal como os demais, era também o ambiente que ele encontrava-se. Agora, é interessante olhar estas personagens todas e também São José, porque quando nós olhamos eles, nós reconhecemos que Deus quis contar com estas pessoas, homens e mulheres, para realizar o seu projeto de amor. E São José está ali. Voltar à origem é muito interessante, é muito importante. Porque quando você, por exemplo, se você para e você quer conhecer um pouquinho mais sobre você, e você volta lá no seu bisavô, avô, no seu pai, você vai, mãe também, obviamente, Você vai olhar alguns aspectos na personalidade, no gênio da pessoa, no estilo, e vai dizer, puxa vida, agora eu sei de quem eu herdei, qual é a minha origem, Papa Francisco, nesta visita que ele fez no início do mês de março ao Iraque, uma visita sem precedentes, foi o primeiro Papa a pisar ali, em um dos dias ele foi a Ur, onde tudo começa, É o encontro de Abraão com Deus, e ali naquela tarde o Papa ele vai dizer assim, que voltar a Ur é voltar à nossa origem. Porque naquele encontro íntimo e profundo que Abraão tem com Deus o tinha convidado para olhar para o alto e contar as estrelas. E o Papa diz assim, e quando Abraão olha para as descendências, sua descendência numerosa, ali nós também estávamos. Ou seja, nós encontramos a nossa origem. E falar de origem, então, é falar desse primeiro elemento. São José é um homem consciente da sua história. Ele tem consciência, como a gente lê no primeiro livro dos Reis, Ele tem consciência de fazer parte de um povo. E mais ainda, um povo que teve um olhar todo misericordioso de Deus para este povo, e este povo foi eleito por Deus. É uma eleição. José, um justo José, este homem hebreu, ele tem consciência desta eleição de Deus. Somos parte, eu faço parte deste povo eleito. Mas mais ainda, toda vez que nós olhamos na Sagrada Escritura, alguém que é eleito, é escolhido, e também como Israel, esse grande povo, Deus escolhe, mas para uma missão. E José, esse homem santo e consciente, o homem da lei também, da palavra da Torá, ele tem consciência da eleição. E por fazer parte desse povo que é eleito, ele tem consciência da sua eleição também. E como nós lemos em Isaías, alguém escolhido para ser luz para as nações, a fim de que todas as nações conhecessem
a salvação. Voltarmos para a origem de José, um primeiro elemento que nós podemos contemplar é o homem religioso que é São José. Primeiro dizer assim, que o ser humano é um ser religioso. E dizer que ele é um homem, é um ser religioso, é conceber que faz parte do seu ser esta busca para Deus. Como canta o Salmo 41, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou ainda um exemplo já da era cristã, do bispo de Hipona, Santo Agostinho, quando ele dizia daquela beleza, né? Que estava, uma beleza tão antiga e tão nova, que ele sai para buscar fora, mas estava dentro dele. Lembra? É uma expressão tão profunda que fala dessa pessoa, desse ser religioso, que é capaz de se abrir para o transcendente e se encontra nesse transcendente. O homem religioso encontra em Deus a sua origem, descobre-se um ser criado. E depois que descobre ser esse ser criado, como reza o Salmo 138, ele vai dizer assim, para onde fugirei? Se subo a montanha, se vou para cá, vou para lá, desço o vale, se busco a escuridão, não posso. Deus, não posso me esconder de Deus. Deus me sonda, me envolve de todos os lados, é claro, porque esse homem religioso faz a experiência de Deus e descobre um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Um Deus que o envolve, o cerca de carinho, o trata de carinho. Ainda esse homem religioso, e nós podemos aqui acrescentar com Jeremias, o Salmo 1 também, e aí olhar São José nesta perspectiva, que eu acho que é fantástico, o Salmo 1 e Jeremias, é esse homem religioso que é chamado, diferente do outro homem, a ser qual árvore plantada próximo ao rio. Nesta imagem, né? Nesta analogia, Deus é o rio, o homem é esta árvore plantada próximo ao rio. Que nos momentos de secura, de aridez, por ele estar plantado junto ao rio, as suas raízes vão buscar água e ele vai se manter verde, né? Vai se manter assim. Não vai se desesperar. E assim é o homem religioso, o homem José, este hebreu, que vai atravessar, enfrentar todas as adversidades da vida, por ele ser um homem religioso de verdade, de ter a oportunidade de ter vivido esta religião que rege toda a sua jornada, né? Religare, aqui essa religião que oferece a mão de Deus, mandamentos, manus dare, é Deus que oferece essa mão para este homem, e esse homem tem a sua vida regida pela religião do tempo. E justamente por isso, vida plantada junto de Deus será capaz de enfrentar todos os conflitos e adversidades da vida com aquela esperança que mantém a serenidade, a paz interior que nós tanto almejamos. E agora nós olhamos, então, o homem José no seu tempo. E aí, como a Bíblia é para nós esta fonte, nós não sabemos muitos dados, né? Nós não sabemos onde José nasceu, quando ele nasceu. As genealogias, tanto de Mateus e Lucas, colocam ali uma visão diferente, quem teria sido o pai de José. Nós temos um silêncio aqui acerca de São José. No entanto, nós sabemos, e aquilo que nós sabemos de alguns dados sobre ele, o homem José, para nós é extremamente importante. É filho de Davi, né? A descendência de Davi, a profecia, ela dizia dessa descendência davídica, o messianismo está extremamente ligado a isto. É o esposo de Maria e é o pai adotivo de Jesus. Esses elementos para nós, eles são extremamente importantes. Depois, embora os evangelhos vão ser temas do nosso quarto encontro, os evangelhos vão dizer para nós desse homem justo, né? Esse homem justo que não busca a justiça do seu tempo, mas busca a justiça de Deus.
José é justo com Deus, justo com Maria, justo com a humanidade toda, justo consigo mesmo. No silêncio de José, como nós podemos dizer assim, esse José não é apagado, é um homem silencioso que é extremamente diferente. Extremamente. Uma pessoa apagada, escondida, deixada de canto, é uma. São José, ele é um protagonista no seu tempo e com a sua habilidade, né? Com o seu jeito de ser um grande artesão, como nós temos a profissão de alguém que viveu em Nazaré, por exemplo. E é nesta perspectiva que alguns teólogos, estudiosos, né, josefólogos aí, que estudam, né, sobre São José, vão dizer assim, nós olhamos para São José e vemos refletidos no tempo algumas características do próprio Pai, né, de Deus que é Pai e revela. E um grande estudioso, um padre chamado Bertolin, ele diz assim, vejamos. Na verdade, o mistério de São José está na eloquência do seu silêncio e no primado do seu amor, sendo assim a imagem terrestre da bondade de Deus. Imagem terrestre da bondade de Deus. Ele é o mais escondido de todos os santos. O seu abandono aos desígnios de Deus é total. Não pede explicações. Não contesta. E mesmo quando entra em cena, aparece quase que de modo obscuro. Se é verdade que ao referir-se a ele os evangelhos não usam muitas palavras, é indiscutível que a sua pessoa está envolvida por um halo de luz tão cristalino que resume a essência do que ele representava, quando afirmavam que era um homem justo. Então, nós lemos isso nesse nosso grande escritor, né? Alguém que pesquisa a vida. E eu ficaria e sugeria, né, até mesmo essa visão, olhar para São José e encontrar nele traços da paternidade divina. De onde era São José? Aqui é muito importante porque, ao olharmos a história de São José, nós vamos ver que São José pisou num solo muito concreto, num tempo muito concreto. E uma beleza que eu destaco a você é que, a todos vocês que estão assistindo, né, e acompanhando este vídeo, é que no seu ambiente, embora tivesse tantas pessoas importantes, e José fosse um homem simples, numa cidade pequena, como nós vamos ver logo em seguida, ele foi despercebido por muitas pessoas, foi ignorado por muitas pessoas. No entanto, ele não foi ignorado, ele não passou despercebido por Deus, e Deus o escolheu. Tu és meu, eu te amo, né? A gente pode empregar aqui essas falas bíblicas na pessoa de José. Mais ainda, ao ter esse olhar de Deus, ter sido contemplado por Deus, nós ainda podemos resgatar um elemento que depois Jesus vai dar, identificando o que é o discípulo de Jesus, nós podemos empregar justamente nisso. Por isso que José não passa despercebido aos olhos de Deus, porque José ouve a palavra, guarda a palavra e pratica a palavra. Numa perspectiva já cristã, esses são três elementos que constituem o discípulo, né? Então, José aqui se enquadra neste momento. E de onde ele é? Então, José é da Palestina, né? Como a gente pode ver nessa ilustração, a Palestina, onde hoje se situa o território de Israel. É um ambiente, uma planície de terras ricas e férteis, marcados pela presença imponente do Rio Jordão e do lago de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, tão importante, e que faz contrastes ali, uma oposição com o inóspito Mar Morto, como a gente conhece. Sabemos também da importância do Rio Jordão, porque o Rio Jordão foi o local onde, além de tantas coisas, de grandes acontecimentos históricos,
relevantes na história da vida dos hebreus, ali João Batista anunciava o batismo de conversão e também batizou Jesus Cristo, né? A Palestina de José é herdeira de uma história de muitos séculos antes do nascimento de Jesus, e por isso marcados por tantas lutas, conquistas, derrotas, monarquias, deportações e exílios, né? Então, ali também, nesse mapa, como você nota, nessa Palestina, é o lugar do encontro com Deus, e mais ainda, esse Deus que vai fazer crescer a ânsia de libertação deste povo de poderes, de impérios, de dominações. Essa ânsia de libertação alimentou, né, lutas e conquistas, sempre também alimentadas por uma fé intensa no Deus que se manifesta e se mostra como um companheiro. Mas também é lugar de muitas idolatrias, por conta de reinados que traziam, né, como as dominações do Império Romano, que traziam tantos deuses, tantos cultos diferentes para dentro dessa cultura do mundo hebreu. E é nesse sentido também que vão nascer tantas guerrilhas, tantas lutas, até mesmo como uma oposição ao Império Romano. Agora, um outro elemento de extrema importância, que para nós conhecermos o homem José, é olhar a figura do Templo de Jerusalém. A imagem do templo é muito importante para o homem hebreu, porque é em torno do templo que gira a vida social, política, religiosa. Nós sabemos que, e vamos ter, né, a construção aí de 3 templos, os 3 destruídos. Primeiro construído por Salomão por volta do século X a.C., foi destruído. Depois em Zorobabel constrói o segundo. Quando nós falamos de Zorobabel, nós lembramos que o povo de Israel tinha sido levado cativo à Babilônia, e aí o primeiro templo ele foi destruído. Depois Ciro, então, conquista novamente e vai confiar, então, essa missão, dando novamente essa possibilidade do povo de Israel retornar e, sobretudo, a viver a sua espiritualidade. E Zorobabel, então, vai construir, né, vai estar à frente desta construção, que será o segundo templo, que é o templo que São José conhece, né, que é também aquele que depois Jesus, Maria vão conhecer, que vai ser destruído no ano 70. Não se foi construído um novo templo porque nesta espiritualidade se acreditava, como se acredita, que somente o Messias, quando chegar o Messias, é que se construiria o terceiro templo. E ainda essa religião, ela ainda aguarda a vinda do Messias. São José, ou José de Nazaré, como nós podemos chamá-lo, por ser um bom hebreu, então ele devolvia para o templo os 10% dos tributos. Esses 10% era para pagar todas as despesas ali dos mais de 20.000 funcionários que tinham no templo. Todos aqueles que prestavam serviço no templo. Então, desde aquele mais alto sacerdote, como aquele mais simples funcionário. São José, por ser um homem também do seu tempo, né, e hebreu, conhecia também as classes que regia dentro desse templo e tudo mais. Uma delas, os saduceus, que eram homens muito importantes, extremamente intransigente à observância da lei de Moisés e contrário a todas as mudanças. Eram pessoas que gozavam de privilégios, pois colaborava com os romanos, né? Apreciava a ordem externa e zelava pela conservação do templo e pelo funcionamento ritualista dos sacrifícios. Agora, um outro elemento importante no templo é que tem um ambiente sociopolítico-religioso aqui, que além de propiciar uma efetiva diversidade, revela
uma forte discriminação disseminada pelas diferentes camadas da sociedade. Nós vamos ter os fariseus, os zelotas, vamos ter os monges essênios, hoje ali identificados nas comunidades Qumran, e também um grande racha dentro das culturas do povo judeu, que nós sabemos, e os samaritanos, uma ferida ali que não foi cicatrizada. Enfim, depois ainda nós temos aqui, para dizer, o povo, né, geral, o cidadão hebreu, que era dominado pelas autoridades romanas, tendo como líder, nesse período de José, Herodes, que tinha sido nomeado rei dos judeus pelo Senado romano, ali no ano 46 a.C. E é nesse contexto mesmo pesado, opressor, de contradições, que o povo hebreu vai nutrir, alimentar, também a partir da religião, desta palavra que vai sendo lida, proclamada, vai colocá-los numa expectativa em busca de uma libertação, embora pensada de uma forma diferente da que nós temos hoje, mas vão esperar essa libertação vinda como cumprimento de uma profecia da casa de Davi, como a gente pode ler aí em Jeremias 23, que diz assim: dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo que será rei e governará com sabedoria e exercerá na terra o direito e a equidade. Sob seu reinado será salvo Judá e viverá Israel em segurança. Eis o nome com que será chamado: Javé, nossa justiça. Então os judeus esperavam um herdeiro, um Messias, vindo da casa de Davi. Agora, óbvio, José, por fazer parte desse grupo todo, desse povo, que também anseia por libertação, jamais poderia imaginar que seria da sua casa, do seu pequeno núcleo familiar, esse herdeiro. Porque era um homem simples, né? Uma pequena Nazaré. Passemos agora a olhar algumas particularidades do dia a dia de um homem hebreu. Vamos olhar então assim a cada um desses traços imaginando José. Então José de Nazaré, em Nazaré e nas regiões. E um primeiro elemento então que nós podemos constatar, trazer à baila, é quanto à habitação de um homem hebreu, de uma família simples. Então, uma casa de um homem simples, como era o de José, era uma casa feita de tijolos cozidos ao sol ou de pedras calcárias, cobertas, né, por barro amassado. Esses homens e mulheres, essas famílias, dormiam sobre esteiras ou no chão. E a primeira tarefa da mulher aqui, no outro dia, era justamente recolher essas cobertas, essas esteiras, porque a casa era precisa. E ali vivia toda a família no seu dia a dia e depois as suas refeições também. O segundo elemento aqui do dia a dia que nós podemos falar é da alimentação. O regime alimentar de uma família simples, como era a família de José, também era muito simples. Faziam apenas 2 refeições, uma no finalzinho da manhã e uma no finalzinho da tarde. Seria muito luxo, e não acontecia isso, né, numa família simples, que na primeira refeição tivesse o pão. O pão era a refeição, por exemplo, da segunda refeição. Agora, embora essa refeição fosse bastante simples, né, 2 refeições ali, o hebreu simples já era raras vezes, não era comum comer carne. Mas na sua dieta, né, então eles vão ter bastante frutas, como tâmaras, romãs, figos. Tinha muito leite, peixe, azeite, ovos, né? Os peixes pescados ali no rio, no mar da Galileia, que além de ser fértil e tornar a região muito fértil com todas essas frutas e outras tantas, também tornava o ambiente muito bonito, muito agradável. O terceiro elemento aí do dia a dia, né, que rege um pouco a vida,
nós vamos falar desse ambiente. O ambiente externo, né? É um ambiente marginalizador e classista. O que nós queremos dizer com isso? É justamente esta separação homem e mulher, que é tenso, porque assim, para o homem pode tudo, o homem é tudo. A mulher é deixada de lado. A mulher cabe os afazeres da casa. Os homens é os que têm direito, a mulher não tem direitos. Só para a gente ter uma ideia, mesmo no mundo religioso, a mulher poderia assistir, ela podia assistir a uma cerimônia na sinagoga, no templo, né? Porém, num lugar separado dos homens. A mulher não podia ler a Torá, por exemplo. Ela ouvia na sinagoga, mas ela não podia ler e aprofundar esta Torá. Ao ponto de que uma mulher desta, né, ela não tinha vez e nem voz. E numa causa, né, por exemplo, pegar lá uma prostituta levada ali na frente de todos, era o homem, era a voz do homem que fazia. Tão verdade tudo isso que um homem não podia conversar. Um hebreu que se prezava, ele não podia conversar publicamente com uma mulher. Isso no mundo hebreu, porque as romanas, né, as mulheres romanas, nós temos um misto ali, e você pode imaginar esta tensão, porque para as hebreias, então, esse tipo de classismo, né, marginalizado, as romanas, elas já tinham totalmente uma postura diferente, direitos diferentes, inclusive de pedir o divórcio na sua casa. Um outro elemento importante nesse dia a dia que nós vamos contemplar é a profissão de José, o que atesta a Sagrada Escritura. Era carpinteiro. Agora, era muito comum que essa profissão ela passasse de pai para filha. Era o pai que preparava o filho, ao ponto de que na adolescência o filho já era colocado na categoria de artesão, por exemplo, no caso de São José. José, dadas as escavações em Nazaré, é ali em Nazaré, na pequena Nazaré, que ele vai desempenhar a sua profissão, né? Umas casas muito simples, um ambiente muito simples, vizinho de muitas pessoas, simples. Dadas as escavações, as pesquisas que são feitas, possivelmente José teria uma pequena oficina. Então não seria um simples artesão, mas pode ser próximo da casa ou junto da sua casa. Por ter essa oficina, um artesão, ele não era só aquele que fazia janela, porta, uma mobília, né? Mas o artesão também ele lidava com a madeira, com o ferro e com o barro. E aqui, olhar para a profissão de José, e olhar esse José que depois vai também preparando Jesus, o seu filho, para a profissão, numa sucessão, é interessante porque o mundo do trabalho prepara o ministério de Jesus. É muito interessante. Por que a gente pode dizer isso? Vejam só. José, embora exercesse a sua profissão aqui em Nazaré, um lugar insignificante, né, que não tinha atrativos, pela profissão que exercia, ele então girou um pouco as regiões de Nazaré e bem mais. Então, gira o seu país. O que fez com que José tivesse contato com outras culturas, outras religiões, entrasse na casa de outras pessoas que não fossem só os hebreus. E Jesus vai aprender um pouco de tudo isso, né? Podemos dizer assim que o horizonte de José aqui é um horizonte um pouco mais amplo do que outras pessoas que ficavam fechadas no seu mundinho. E pelo fato de José entrar nessas culturas, conhecer pessoas boas, mesmo que não tinha a profissão da sua fé, por exemplo, né? Mas enquanto pessoas honestas, justas, pessoas boas que oferecem, né, condições dignas e luta também, tem uma relação de amizade com o diferente, aqui é um ambiente que nós podemos dizer que favorece para Jesus depois no exercício do seu ministério. O quinto e último elemento aqui da nossa composição do dia a dia de um hebreu diz respeito à jornada do seu trabalho. E aqui nós vamos perceber que é uma jornada, embora intensa, ele traz cravado em seu coração
a lei do Senhor, como a gente pode ler no Salmo 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Bom, então essa jornada começava logo pela manhãzinha, bem cedo, mas quando chegava às 9 horas da manhã, então José, como todos os hebreus, paravam para um momento de espiritualidade. Ali mesmo, no seu ofício de trabalho. Vamos imaginar José na sua pequena oficina, né? José para, deixa as suas ferramentas às 9 horas da manhã, coloca-se em pé, volta-se para o templo em Jerusalém, levanta as mãos para os céus e vai rezar esta oração. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Depois, então, José, como qualquer hebreu, voltava novamente ao seu trabalho, mas às 12 horas, ao meio-dia, mesmo rito, José parava novamente para fazer a sua oração, ao meio-dia. Agora ele ia lembrar a obediência que todo hebreu deveria ter aos mandamentos. Mandamentos é manus dare, como nós já dissemos, é Deus que estende a mão para o homem. E ao fazer esta recordação, o hebreu e São José lembra qual o lugar da sua vida que deve estar Deus, ou seja, no centro, no coração e na sua alma. Terminado este momento de oração, então terminava a primeira parte do dia do seu trabalho, da sua lida, e ele então ia para a sua primeira refeição do dia. Bom, após o almoço, então o hebreu tem o costume também de fazer um momento de repouso, de descanso. Retorna aos seus afazeres novamente e às 3 horas da tarde, às 15 horas, mais uma vez, São José, o nosso querido José de Nazaré, para as suas atividades e ali mesmo no ambiente, é o ambiente todo tomado por Deus, né? A gente percebe esse papel da religião na vida do hebreu, ele vai rezar mais uma vez. E agora, qual é o teor da oração? É o momento da memória. O hebreu tem muito forte dentro de si que é preciso recordar, não com o saudosismo, preso no passado, mas é preciso recordar para não esquecer. E nesse momento, então, José para recordar todos os feitos, as alianças aqui de libertação. E aí, um texto, né, que a gente pode ver do Deuteronômio 7, que vai expressar muito bem: o Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra, para seres o seu povo preferido, porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que ama e observam seus mandamentos. E assim, com essa oração que recorda todos esses feitos, então o hebreu São José termina a sua jornada, volta para casa e vai então viver o seu momento familiar com a sua segunda refeição, que é aquela refeição mais reforçada. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós, ao chegarmos ao término desse olhar para São José, olhando para o homem e a mulher do Antigo Testamento, porque esse é o tecido,
teológico, né? Essa é a narrativa bíblica que nós encontramos elementos para falar de José no Antigo Testamento, com este grande diferencial que pode ficar no nosso coração, e eu termino com isso, embora nós já o tenhamos visto isto hoje. Deus, embora muitas pessoas nem tenham olhado para José, embora a sua profissão o tenha feito, né, oportunizado que ele saísse dos muros de Nazaré e encontrado com tantas outras pessoas e pessoas importantes, muitas pessoas não perceberam José, mas Deus o percebeu. Ele não passa despercebido. Aquele Deus que sempre quis contar com homens e mulheres para a realização do projeto do seu amor, ele olha para a história em toda do Antigo Testamento, mas não encontra nenhum homem, nós podemos dizer, com o perfil de José. Encontra em José características tão próprias que pode revelar o próprio Deus na humanidade. Não é Deus, né? É alguém que, com a sua beleza, a sua forma de viver, colocando Deus no centro da sua vida, da sua história, revela para a humanidade e vai revelar para o próprio menino Jesus atribuições tão próprias que bebem do próprio Deus. É alguém que tem um olhar voltado para Deus e por isso mesmo, né? Nós podemos dizer assim, num parênteses, aquilo que Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse hebreu, José, ele vive tão intensamente a lei e esse Deus que o envolve e trata com tanto carinho que ele transparece esta paternidade. Então, Deus não encontrou isso em todos os homens, mas encontra em José. E algo que fica em mim, que esse ano próprio de José me tem feito olhar com José com algo tão característico, é que José é citado em mais de 20 versículos no Novo Testamento, e nós não encontramos em José nenhum pecado, nenhuma falha. E é esse José que Deus escolhe para ser o guardião da sua casa. Um abraço, um beijo na sua alma. Até o próximo encontro, quando nós vamos olhar José no Novo Testamento.